Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a história de atores e dessa vez eu vou comentar sobre Jorge de Andrade. Então, antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, bora lá pro vídeo. Primeiro, no link pra minha voz, tô falando sem o nariz, então não ligue. O nome dele completo é Aloysio Jorge Andrade Franco. Ele nasceu no dia 21 de maio do ano de 1922. Ele nasceu na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Foi um grande dramaturgo, autor de telenovelas, cenarista e também escritor brasileiro. Concluiu sua formação dramaturgo na Escola de Artes Dramática no ano de 1954. O primeiro texto foi O Faqueiro de Prata, que foi lançado no ano de 1951. No mesmo ano, ele escreveu a peça O Telescópio, dirigido por Paulo Francis, Rio de Janeiro. O elenco Teatro Nacional de Telescópio aponta para as regiões da memória do autor e ao focar rastros de seu passado, que bem conhecidas. É filho de fazendeiros, tendo vivido a cultura da cidade rural, o ator terá que ser profundas observações desse universo, especialmente sua derrocada e adaptação do plano, fontes dos conflitos que ao meio ano, a parte de suas criações, como Orateia, encerrada no ano de 1955, e Rato, a companhia Maria Pilar Costa, espetáculo que lança a jovem Fernanda Montenegro. Peça prendeira salvas retratando o período do esgotamento exploração de Minas Gerais durante a Revolução de 1942, sob a cena em 1958, numa direção de Albert de Aversa para o Teatro Brasileiro de Comédia. O conjunto será responsável por algumas excessivas criações do autor, como Escada, que foi lançada em 1961, numa encenação de Flávio Rangel, a peça Os Ossos de Barão, 1963, com direção de Maurício Vaneal. Ano seguinte, Pena de Salvação, encenação de Antúnio Filho, de 1964. Pela importância dessa realização de sua obra, o mesmo encenador voltará a colaborá-la palco, reformulando a revista em 1993 com o Centro de Pesquisas Teatrais. É o último dessas criações, salientando pelo próprio Jorge suas autobiografia Labirinto, na peça do ano de 1978. Ele disse, no caso, essa mistura de presenças conceituadas até onde que realidade começa a fantasia. Isso que oeste a volta ao passado, que o passado é a natureza, que a natureza é rosear. O que é rosear? É a raiz da nossa verdade. Essa nostalgia da natureza, tempo feliz ao tempo de ordem, surge como um pano de fundo que move a maior parte dos grandes personagens. Entre os se sobressai Vicentes, espécies de alter-ego do ator. Tira diversas de suas criações, ainda que denotando diferentes máscaras. Na peça Escada, escrita em 1960, o autor retrata um casal de idosos, cujo futuro é discutido, os filhos moradores de um mesmo bloco de apartamento.
tom nostálgico do ator e a presença de memória voltada em frente poesia e a cena georgiana, pesa Os Ossos de Arão, no ano de 1962, única peça de comédia que deve examinar três combos se reduzir o império de um barão do café e a vitoriosa ascensão de uma imigrante de recurso, metalinguagem, evidência, excitante, os procedimentos da ficção dramática, bem como a exploração do tempo, superposição e como concatenação de ações do passado e do presente contribui para o refinamento expressivo georgiano, tornando suas explorações pelo labirinto da minoria pontuada de recursos artísticos de alto quilate. Trabalhando na revista, Jorge é colocado frente a frente com as damas de Metrópole. Desses confrontos essa Senhora da Boca, estreando no de 1963. Sobre uma decaída protagonista da cidade tradicional que agora vive na contrabando. Presa acaba, a peça conta essa história. Presa acaba encontrando liberdade, funções da ligações com altas personalidades que ainda mantém. Proibida de censura na esteia, se em Portugal no ano de 1966. No Brasil é montada pela atriz Eva Todor, com direção de Celina de Moraes, no ano de 1968. Astros do ator Jorge trata com ajustes de contas com o passado. Jorge de Andrade reconciliar conflitos com o seu próprio pai, ganhando uma encenações de Gianni Rato no ano de 1966 para até ele ser. Outra montagem de sucesso do seu texto ocorreu em 1995 com a direção de Eduardo Tolentino de Araújo para o grupo de Tapá, em São Paulo. No ano de 1969, duas novas realizações do autor sobre a peça Conflarias, flagra a vida das estratificadas consideradas ciáticas da vida rica, tomando como metáforas a mobilidade social, tendo como pano de fundo e ambiente no Brasil. E a peça O Semidouro, no qual põe cena o dramaturgo Vicente e o bandeirante Fernão Dias, ambas pelas exigências técnicas e grande elenco. E nunca foram encenados profissionalmente, a ditadura não deixava de inspirar o ator. Para o primeiro Feirão Paulista de Opiniões, escreve a Receita, encenação de Augusto Boal, no ano de 1968. E no ano de 1977, lança a peça Milagre da Cela, proibida pela censura novamente, porque exibe o estupro praticado por um delegado, além da violência dos torturadores durante o sessor. Servias de uma freira, que foi baseada em fatos reais. Dos textos somente subiu a cena apenas no ano de 1981. Mesma encenação carioca do grupo Bar, também no ano de 1981. Jorge escreve novamente um dos atos da peça corrente, sendo os outros dois são de Consuelo de Castro e Lauro César Muniz, para o espetáculo como Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, ex-casais entrelaçados por um drama em comum.
permanecem inéditas algumas criações, como As Colunas do Tempo, do ano de 1952, Os Cremes Permitidos, do ano de 1958, Os Culos, do ano de 1960, O Mundo Composto, no ano de 1972, lembra? E também A Loba, ambas ano de 1978. Os sérios conflitos que mantém com o ambiente familiar, especialmente seu pai, que não aceita ele a existência de um artista. Não tiveram Jorge de Andrade a refletir. Anos depois, então, a verdade saiu da terra, cresceu e ultrapassou matar. Percebi como deveria ser maravilhoso compreender, a interpretar e transmitir a partir da minha casa, minha gente, de mim mesmo, a chegar ao significado de tudo, tendo como instrumento de trabalho apenas as palavras, a vontade que faz. Então cumprir-se o destino que traçou para si o mesmo entre Proeste. Ousea fazendo a narrativa conto em sua natureza perdida. Publicação parte de sua obra sob o nome de Marta, a peça A Árvore e o Relógio, do ano de 1970. Jorge recebe o troféu Gary, reconhecido do longo de sua carreira através de algumas premiações tais como de melhor ator por essa a Morateia, do ano de 1956, pela peça também Os Ossos de Barão, do ano de 1963. O prêmio de Associação Paulista de Críticos Teatrais, o melhor autor por a peça Prendeira das Aulas, do ano de 1953, também da peça A Escada, do ano de 1961, e A Vereda de Salvação, do ano de 1974. No ano seguinte, ganha Passo Atrás, em primeiro lugar do primeiro melhor ator de Serviços Nacionais de Teatro CLT, e ainda criando de algumas novelas de casos especiais e destaque para Os Ossos de Barão, inicialmente no ano de 1973, regravada no ano de 1977, O Grito, do ano de 1976, As Gaivotas, do ano de 89, O Fiel e a Pedra, do ano de 1981, a novela Adolescentes, do ano de 1981, também a Escada, no mesmo ano, a novela Nicho de Serpente, no ano de 1982, a Mulher Diaba, no ano de 1983, também o filme Vereda de Salvação, transformando-se em um filme dirigido pelo Anselmo Duarte, no ano de 1965. Considerando um clássico dramaturgo moderno também, Jorge, objetivo de essas teses acadêmicos e ensaios que investigam aspectos inovadores de sua grande diversidade. Na obra, sobre de ele pronunciar-se de ensaio a Nathaniel Roosevelt, no seu conjunto, essa obra é única na literatura teatral brasileira. Apresenta a versão épica da saga nordestina, da voz mais dramática do mundo Bandeirantes. A única esta obra pela grandeza de concepção e pela unidade de coerência com que as peças se subordinaram, apaixonada de diversas e escravizar as próprias origens e de procurar as próprias verdades individual, atrás de conhecimento do grupo social que faz parte do que, contudo, tende a parte se precisava se mercer da própria procura de conhecimento mais aguçada e crítico que situa
este grupo de realidade. Sobre a vida pessoal de Jorge de Andrade, ele se casou com Helena de Almeida Prado no ano de 1956 e com ela ele teve 4 filhos, Gonçalo, Marcelo, Brandina e Camila. E Jorge faleceu no ano de vítima de embolia pulmonar no INCOM, na cidade de São Paulo. Ele veio a falecer com 62 anos de idade. Então, sobre a história dele é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!